E esse termo de consentimento, eu entendo que ele tem que ter algumas características, tá? Então, vamos dar uma olhadinha naquilo que eu gosto de focar mais quando eu estou falando de termo de consentimento. Aí. Então, ó, termo de consentimento, gente, olha só. Tem que ter nele custo pelas faltas. Falei ontem disso. Ou seja, não faltou, ou melhor, faltou. Se faltou, tem que ter um preço por consulta e tem que ter essa conversa, né? Eu falo algumas coisas para o meu cliente, mas principalmente eu coloco o termo custo pela consulta. Também tem que ter custo pelas peças, né? E, claro, parcelas descoladas da presença. Então, eu vou cobrar do meu cliente as faltas, eu vou cobrar se ele perder peça, não é soltar, se ele perder peça, se soltar não é cobrado. E eu vou falar para ele o seguinte: como é que você quer pagar? Ah, eu quero pagar em 10 parcelas. Bom, independente dele ir no consultório ou não, ele vai ter que pagar, tá? Então é uma coisa legal de você formalizar. O preço de peça, eu cobro tanto a peça como o fio, tá bom? É preço baixinho, mas tem que ter. Tem que ter. Também tem, gente, o valor do tratamento fechado, desistência e rescisão contratual. Tem que ter também num contrato que você faz com o seu cliente, tá? Então, o preço, basicamente, ele supre um custo operacional. A falta custa um custo de tempo da sua vida. O termo contratual, rescisão, eu deixo à vontade. Eu não fico, você vai largar o tratamento. Não, eu fico à vontade, eu deixo isso bem à vontade. E dessa maneira eu conseguiria fazer grandes hipóteses de relação. Ou seja, se o cara não quer tratar comigo, ou se ele vai mudar, gente, pra que eu vou ficar brigando com ele? Fala sério. Pra que eu vou ficar brigando com uma pessoa que ele não quer tratar comigo ou que ele vai mudar para uma situação maior? Então eu libero mesmo o contrato sem cobrar multa, mas ele não pode estar em débito. Ele não pode estar em débito. Por isso que eu cobro as faltas, por isso que eu cobro em dia, por isso que eu não atendo se ele não pagar. Esse é um outro termo conceitual. Então, aqui o contrato, né, o consentimento, ele está ajudando as relações, mas principalmente está colocando pingo no i. E colocando pingo no i fica mais fácil para todo mundo. Vamos dar sequência então, que tem alguns pontos fundamentais. Então, por exemplo, olha que legal esse termo. Das consultas, está bem resumido aqui, tá? Na falta do paciente, a data da consulta, um novo horário deverá ser agendado, com custo adicional. E cancelamentos tem que ter 24 horas de data prévia marcada. Então, naturalmente, eu cobro do meu cliente a falta. Ele vai ter que marcar uma nova consulta. Por quê? Porque senão atrasa o tratamento. E se ele não marcar aquela consulta, eu tenho que aumentar um tempo, um mês a mais de tratamento. O contrato tem que falar sobre isso. Olha, o tempo que eu tinha com você era X tempo, você não veio aqui, eu tenho que te marcar para frente, então uma consulta a mais, tá? Talvez ele não queira pagar, ou uma forma é você não cobrar a consulta, mas aumentar um tempo a mais de consulta e cobrar uma parcela a mais. Portanto, vamos lá, ele tem 20 consultas, 20 parcelas, ele não foi nenhuma, ele rompeu o tempo teu, jogou fora o seu tempo, e ele pagou, mas ele não foi, e ele vai mais 21 meses e ele paga mais uma parcela na frente. São as duas formas que você pode negociar com o seu cliente, tá? E é importante isso, muito importante. Por quê? Eu entendo que não pode ter clientes dentro da clínica que não paguem, tá? E eu entendo também que quando um tratamento atrasa, é por algumas razões. Ou você profissional atrasou, pode acontecer, você errou, enfim, você não bateu a meta, enfim, ou o cliente não compareceu às consultas. Se você errou, naturalmente você vai aumentar o tempo, tá? E você não vai cobrar dele. Agora, se ele foi quem pisou na bola, naturalmente você vai aumentar o tempo e vai cobrar dele esta consulta. Por isso que eu entendo ser extremamente importante a gente ter essa relação, né? É extremamente importante ter essa relação aberta, franca sobre esses problemas maiores, tá? Então entendam, gente, que toda vez que a gente tem essa possibilidade, eu começo a jogar com o meu cliente, eu começo a explicar para o meu cliente como é que seria este passo. Então, primeira coisa, gente, determine
falta, já falamos de outras vezes de cobrar pacote, e tem que ter preço pelas faltas. E aí, gente, entenda, todo o meu contrato eu leio com o cliente, tá? Na minha consulta inicial. Bom, dessa maneira, eu vou para a próxima cláusula. Olha só. Das faltas, 3 faltas, o paciente será desligado do tratamento. Gente, olha só, importantíssimo. Sabe que existem 2 clientes, né, que eu não gosto. 2 clientes que eu não gosto. Um deles, tá, que é o cliente que não vai, não colabora, né, e não paga. E o outro é o cliente que paga e não vai. Então, olha só. Então, o cliente que paga e não vai, ele sabe que ele é um problema? Porque daqui a pouco, em determinado momento, ele vai estar de saco cheio de brackets e ele vai colocar a culpa em você. E você, então, vai falar para ele o seguinte: não, mas você não veio. E se você não fez uma anotação ferrenha, que isso é uma coisa importante, não adianta você ter um termo contratual e você não fazer uma anotação perfeita, passo a passo, assinada pelo cliente. Troquei o arco 14, assina aí. Troquei o arco 18, assina aí. Faltou, quebrou peça, advertência por escrita. Expliquei para o cliente que quando ele quebra a peça de maneira sistemática, o tratamento atrasa e ele tem que assinar. E o cliente assina. Estou ciente que, vocês vão ver isso daqui a pouco, estou ciente que eu estou fazendo perder, né? Estou fazendo perder o tempo de tratamento. Estou fazendo perder esta relação. Então, gente, olha só. Então, entendam. A coisa mais gostosa que tem é quando a relação entre paciente e doutor é respeito mútuo. Aliás, a coisa mais gostosa que tem é quando eu, Glauber Carinhena, e o meu colega, o meu aluno, tem um respeito mútuo. Porque a gente é parceiro, pô, estamos juntos, de mão dada, caminhando no sucesso de todos. Nada me deixa mais feliz quando os meus parceiros, os meus amigos, têm grande sucesso. E é isso que me faz a diferença, tá? E é isso. E os meus colaboradores, os meus pacientes também. Eu me lembro que na consulta que eu fiz online esses dias, um paciente, um médico de Brasília, ele falou assim: Glauber, é o seguinte, eu dei o preço para ele, nem afetou o cara, entendeu? Que é o preço normal, não importa se ele tem dinheiro ou não, eu dei um preço padrão, que eu tenho um preço normal. E ele falou o seguinte: que dia que a gente começa? Eu expliquei, eu falei assim: olha, a gente trabalha em equipe, quando você vier eu não puder estar aqui, minha equipe vai estar, tal, eu expliquei tudo. Ele falou assim: Glauber, a única coisa que eu quero, cara, eu quero tratar, isso me enche, tá? Eu tô infeliz do jeito que tá, não tá legal, eu sei que eu vou perder dente. A minha esposa é dentista, é médica, a esposa dele era médica também. Então a gente sabe disso, todos os amigos meus bucomaxilo falam que é cirúrgico. E a única coisa que eu quero, cara, é que você se dedique ao máximo pra mim. Quer dizer, cara, quer mais do que isso? Falei, cara, fica tranquilo. Se eu não tivesse a probabilidade, mais do que 60% de deixar o seu resultado perfeito, eu não entraria na jogada. Então esse tipo de correlação existente é muito importante. E quando o cliente falta, ele mostra. Eu estou falando de uma falta sistemática. Eu estou falando, pô, tive que faltar hoje porque eu peguei Covid. Entendeu? Não. Aliás, eu vou fazer uma live sobre Covid. Só vai participar quem já teve Covid. Quem topa aí? Quem topa? Porque as pessoas têm medo de falar que teve Covid, não sei porquê. Ó, então é assim. Quem topa? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, gente, não, na verdade, andar junto é isso. O cliente que falta de uma maneira sistemática, e não são muitos, o termo de consentimento, ele serve para quem não colabora. Esse é o melhor contrato, é o contrato que está na gaveta. Mas quem não colabora precisa do contrato, tá? Então, neste ponto, uma coisa é essencialmente necessária: respeito mútuo. Se o cliente falta 3 faltas, ele vai ser desligado do tratamento, sim, porque na técnica bimestral são 6 meses de relação de clínica, tá? Então, eu, com certeza, eu chamo ele e falo: 3 faltas, a gente tem que tirar o aparelho, tá? Ou refazer o contrato, porque eu vou precisar de 6 meses a mais e eu tenho que colocar 6 parcelas a mais aí, porque não dá, cara, não dá, você não está colaborando e eu não estou entendendo que você está dentro comigo, junto comigo, fechado comigo. Então eu tenho que mudar essa relação, tá? Então, falta sempre assim. Olha o que eu acrescento aqui embaixo. Se for detectada falta de colaboração,
este, ou seja, o paciente, poderá ser interrompido temporariamente ou definitivamente, caso haja o descolamento de alguma peça. Então, o que eu quero dizer nesta... Por isso que é bom ler o contrato com o cliente. Eu falo para ele, olha o seguinte, falta de colaboração. O que é falta de colaboração? No contrato a gente explica para o cliente. Por exemplo, cara, você não está escovando os dentes, você está quebrando peça de maneira sistemática, você está comendo pipoca quando não pode, você está faltando quando não pode. E cada advertência dessa você tem que assinar, porque são 3 contadas, tá? E aí eu interrompo o tratamento. Por exemplo, temporariamente, quando o paciente está com um problema financeiro, ele me chama, fala, Glauber, estou com dificuldade. Se for o cara que está comigo 1 ano, sei lá, tá? Eu toco e depois ele me paga. Se é um cara novo, que está comigo há 4, 5 meses, ainda não mostrou uma relação legal, eu congelo os pagamentos por 2 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei, até ele ganhar o emprego de novo. Agora, se for higiene, eu tenho que tirar o arco e mandar ele escovar, fazer profilaxia, limpeza. Quer dizer, eu perdi um tempo de tratamento. E tudo isso tem que ser efetivamente contabilizado. Tudo isso tem que ter uma certa contabilização para que, de fato, você tenha no final da história entre você e ele, tudo formalizado, tá? Então, interromper de maneira inicial, tá? De maneira inicial, interromper o tratamento.